A temporada de férias está próxima e com ela uma onda de novos modelos brilhantes das principais empresas de impressão 3D. Tenho testado todos eles exaustivamente por semanas, e aqui está o que você precisa saber antes de considerar comprar uma dessas máquinas. Vamos nessa! Antes de mergulharmos, apenas uma nota. Esta não é uma análise aprofundada. Em vez disso, quero incluir todas as informações-chave, especificações, impressões de amostra, características únicas, prós, contras e quaisquer problemas que tive para que você possa obter tudo o que precisa saber rapidamente. Se quiser uma análise detalhada de qualquer uma dessas impressoras, avise nos comentários. E os links de afiliados estão abaixo para apoiar o canal. Não custa nada para você, mas o papai precisa de um novo MacBook. Na mesma nota, as isenções de responsabilidade. As impressoras foram fornecidas de graça para análise. Todas as opiniões neste vídeo são minhas, sem controle editorial ou visualização prévia das empresas mencionadas. Dito isso, tenha em mente que quase todas essas empresas já patrocinaram vídeos no canal no passado. Ok, aqui vamos nós. Então, vou começar este vídeo com a impressora, que acho que a maioria de vocês vai ficar mais animada, dado o número de vocês nos meus comentários que estavam esperando por uma impressora 3D multicolorida de grande formato. Mas infelizmente é uma impressora que não cabe nesta mesa no momento. E essa é a Creality K2 Plus Combo. No momento desta gravação, eu registrei essa quantidade de horas na impressora, eu preciso ir verificar e já fiz centenas de trocas de filamento. Para especificações de alto nível, o K2 Plus oferece um volume de construção de 350 mm3, capacidade multicolorida, impressão de alta velocidade com um bico endurecido e de alto fluxo e hot-end, uma câmara aquecida e vem pronto para imprimir qualquer coisa desde PLA até filamentos compostos de grau de engenharia diretamente da caixa. Tudo bem, características de destaque. Olha, seria fácil chamar isso apenas de uma cópia ampliada do Bambu Labs X1 Carbon, mas existem algumas características interessantes que a Creality adicionou. Estes incluem a varredura identificação por radiofrequência para o carretel externo, depressores de carretel com mola no sistema multimaterial para manter os carretéis bem assentados, ventiladores de resfriamento auxiliares duplos, uma câmara aquecida e uma leitura em display de cristal líquido da temperatura e umidade diretamente dentro do sistema multimaterial. Além disso, há uma entrada de barril suspeita e alguns orifícios roscados na parte de trás do CFS, o que sinceramente me faz suspeitar que, se essa coisa já não tem algum tipo de secador embutido, provavelmente terá alguma opção atualizável no futuro. Infelizmente não descobri como desmontá-lo facilmente, então teremos que esperar. Vamos em frente e dar uma olhada em algumas impressões de amostra. Vamos falar sobre esses caras, eles parecem terríveis. E a Creality realmente entrou em contato porque eu fiz um upload curto e fizemos algumas soluções de problemas e eles me informaram algumas coisas. Primeiramente, reduzi o multiplicador de extrusão para acho que 0.75 ou 0.8 e claramente você não pode fazer isso com contrastes tão grandes como preto e vermelho porque você pode ver que há um monte de sangramento. Mas além disso, a Creality apontou que eu tinha desligado a calibração quando reimprimi. Isso falhou inicialmente, e então eu reimprimi e desliguei a calibração. Então aqui eles afirmam que não é uma mudança de camada, é um problema com a calibração, seja do filamento ou do modelamento de entrada. Ok, eu posso aceitar isso. E então a última coisa que eles me informaram é que você realmente não deveria usar impressões multicoloridas com uma altura de camada de 0.15 mm, o que é meio decepcionante, porque se você está fazendo multicolorido, você quer ter essa alta qualidade. Eles me informaram que eu deveria fazer uma altura de camada mínima de 0.2 para mudanças de cor. Eu tenho outra impressão sendo executada agora, que vamos dar uma olhada em apenas um segundo, com toda a extrusão automática. Você sabe, calibração e avanço de pressão realmente habilitados desta vez, vamos ver se parece melhor. Vou atribuir isso a, novamente, eu abusando e testando a máquina com baixa extrusão, fluxo, folga, nivelamento, seja lá o que for, e também alturas de camada muito pequenas. Ok, eu voltei. Eu fiz outra impressão,
desta vez com as configurações recomendadas pela Creality, e fiz esta especificamente para destacar as limitações de fazer uma impressão multicolorida com alturas de camada de 0,2 mm. A Creality precisa resolver isso. Ou seja, a mudança de cor parece boa aqui. A impressora é boa, não há deslocamento de camada ou algo do tipo. A purga é ótima, mas acho que essa impressão destaca porque você realmente precisa ser capaz de fazer impressões multicoloridas em uma altura de camada menor. Este é um exemplo extremo com uma borda arredondada. Há muito potencial aqui. Eu apenas acho que eles precisam ajustar as coisas melhor para que você possa realmente usar o que a impressora é capaz, que são alturas de camada significativamente menores para multicolor. Vou continuar testando e colocando este dispositivo à prova, mas acho que essas são amostras de impressão suficientes para este vídeo. Há muitas outras impressoras para analisar. Ok, vamos falar sobre o que eu gosto. Agora, vocês sabem, se já acompanharam o canal antes, que eu já tive algumas críticas à Creality no passado, mas há muito o que gostar nesta máquina quando ela funciona como pretendido. Para começar, eu não sei, nas primeiras 50 horas ou mais, foi incrivelmente sem intervenção. Ela funcionou perfeitamente na impressão, carregamento e descarregamento confiável do filamento. Também gosto que ele pode ser removido sem ter que retirar toda a extremidade quente e mexer com os fios. Possui um impressionante sistema de ventilação com bastante carvão ativado, o que será ótimo para a impressão de materiais de engenharia. A qualidade de construção e os materiais são de primeira linha, facilmente a melhor qualidade que já vi da Creality. Também descobri algumas características muito inteligentes do CFS, incluindo a capacidade de realmente limpar engarrafamentos sem desmontar tudo, e a capacidade de remover facilmente os tubos Bowden do cubo. Ambos são claramente grandes melhorias que a Creality fez com base em problemas que os usuários tiveram com o original Bambu Lab AMS. Muito bem, Creality. Agora vamos falar sobre o que não me agrada. Ainda existem alguns detalhes no K2 Plus que não me agradam, ao menos por hora. Surpreendentemente, na verdade, tenho apenas duas pequenas queixas no lado do hardware. Por algum motivo, ele usa mais um tamanho único de bico e um tamanho único de placa de construção proprietária de um único lado, ambos irritantes se você já tem peças sobressalentes de outras máquinas semelhantes. Mudando para as queixas não relacionadas ao hardware, na verdade, eu tenho várias. Embora a Creality dê acesso root à impressora, não tenho certeza do que posso fazer porque ela roda Tina Linux, mas nem sequer tenho o Git instalado e não consigo descobrir como instalar nada. Octo Everywhere Moonraker, descobrir como instalar qualquer coisa. Octo Everywhere Moonraker Mainsail, na verdade, nem tenho 100% de certeza de que esta máquina roda Clipper, mas se roda, a Creality tem a obrigação de abrir o código de qualquer software que seja baseado no Clipper, o que eu realmente espero que eles façam. Provavelmente isso é algo que o usuário médio não se importa, mas será um desestímulo para usuários avançados como eu que querem instalar esses plugins e atualizações. Em segundo lugar, embora o slicer da Creality tenha melhorado significativamente, ainda não é tão polido ou tão rico em recursos quanto o Orca Slicer, este último que funciona para fatiar, mas atualmente não suporta mapeamento de multimateriais ou alguns dos recursos do K2 Plus. Esse é outro slicer que você precisará manter no seu computador para iniciar a impressão. E mesmo que você o instale, ele tem bugs. Por exemplo, há um efeito estroboscópico ocorrendo no meu Mac. Não há uma maneira aparente de mover as coisas para o centro, ou há diferentes problemas com coisas desaparecendo. Além disso, atualmente a máquina não suporta impressão remota ou monitoramento pelo aplicativo desktop. Você pode monitorar a impressora remotamente ou enviar G-Code pré-fatiado da biblioteca de modelos usando seu celular. Para uma impressora que se integra ao software de gerenciamento de fazenda da Creality, não poder imprimir remotamente parece ser uma grande falha. Felizmente, meu representante na Creality me informou que isso será resolvido em dezembro. Mas você tem que comprar as coisas como elas estão agora, não como serão no futuro. Outra coisa que eu não gosto é que por causa do super longo intervalo de calor no K2 Plus, eles na verdade não estão retratando o filamento antes de cortá-lo. Então a quantidade de purga que você precisa é, eu acho, muita, em geral, e muito mais do que precisa ser. Eles deveriam aprender com o ERCF e apenas retrair o filamento o máximo possível, para que você esteja apenas cortando e depois purgando a ponta muito pequena que está derretida. Mas vamos encarar, na maioria das vezes são muitas coisinhas pequenas, exceto pelo grande problema que eu tive.
Então vamos falar sobre problemas. No início, tive pouquíssimos problemas com o K2 Plus que não foram causados por minhas próprias experiências e alterações. Mas então, comecei a testá-lo ao extremo, com impressões multicoloridas super longas, com muitas trocas de filamento, e as coisas ficaram um pouco bagunçadas. O filamento brilhante no escuro se partiu dentro do tubo Bowden, entupindo o bico. Tive falsos alertas de entupimento repetidos que me forçaram a apertar o botão de tentar novamente, mas milagrosamente se resolveram. E então eu comecei a ter este problema persistente onde a impressora acha que há um congestionamento entre o hub CFS e o sensor de filamento do extrusor, mas nada que eu faça para realmente resolver parece fazer alguma diferença. Agora, curiosamente, trocar o filamento que estava causando o problema por um filamento da marca Creality resolveu o problema por enquanto, mas eu preciso de muito mais horas de teste para ver se este problema surge novamente ou quão confiável é o CFS a longo prazo. Uma semana depois, ei, aqui é o Jonathan na edição. Já se passou cerca de uma semana e coloquei mais 30 ou 40 horas na máquina, incluindo uma impressão que brilha no escuro com 4 cores e alguns milhares de trocas de filamento, que está quase terminada no outro cômodo. E honestamente, após um começo difícil, o K2 Plus se saiu admiravelmente bem. Eu tive alguns avisos de extrusora entupida e a cortadora ficou presa algumas vezes. E também, um dos carretéis de papelão, que estava quase vazio, era muito pequeno para ser recolhido com sucesso. Mas todos esses problemas foram bem simples de resolver. A inteligência artificial os encontrou. Eu diria que a confiabilidade multicolorida desta impressora está no mínimo no mesmo nível do AMS original da Bambu, se não melhor, embora ainda não seja tão confiável quanto o AMS Lite. Então, não tenho certeza do que aconteceu no início, mas tudo parece ter se resolvido, o que é um pouco estranho, mas tudo bem. Quanto à impressão multicolorida, se eu mostrar na tela, não se preocupe com a formação de fios. Na verdade, eu intencionalmente deixei o filamento fluorescente encharcado e com fios porque eu meio que queria que ele tivesse esse efeito de névoa que sai do gelo. Tudo bem, preço. O Combo Creality K2 Plus agora custa $1.499 e já está disponível para pré-encomenda. A seguir vamos dar uma olhada no último lançamento da Felsun, o T1 Pro. Até o momento desta gravação, registrei 45 horas nesta impressora, então não é muito. Para especificações de alto nível, o volume de construção do T1 Pro é de 260 de diâmetro por 330 de altura, embora seja um cone, e você realmente terá um pouco mais, como 280 mm de altura em todos os lugares, exceto no centro. Também possui um hot-end de ultra alto fluxo para impressão rápida. Quanto aos recursos de destaque, o T1 Pro é honestamente minha primeira impressora Delta, e é minha primeira impressora que usa pressão positiva contínua nas vias aéreas para resfriamento. Mas além dessas duas novidades e do preço, honestamente não posso dizer que algo realmente me surpreendeu nesta impressora ou se destacou. A forma como eles montam o carretel internamente é relativamente única, e é uma ótima ideia permitir a remoção fácil dos painéis do gabinete. A FL-Sun realmente quer enfatizar o quão mais silenciosa esta impressora é em comparação com seus modelos anteriores. Vamos em frente e dar uma olhada em algumas impressões de amostra. Agora, apenas note que algumas dessas foram impressas com PLA normal antes de eu ter ajustado, e outras foram impressas em PLA de alto fluxo, e farei o meu melhor para adicionar informações na tela ao que você está vendo agora, para que você possa entender se foi devido a ajustes de perfil, ou filamento, ou apenas a impressora. Tudo bem, aqui está o que eu gosto. Honestamente, há muito para gostar nesta impressora. Fico feliz que a FL-Sun tenha resolvido o problema de ruído que outros revisores tiveram com seus modelos anteriores. Esta coisa não é exatamente silenciosa devido ao ruído único dos motores, mas é suportável. Além disso, o T1 Pro é capaz de velocidades insanas, e eu o cronometrei imprimindo algumas das funcionalidades a 800 mm por segundo confortavelmente. Além disso, como alguns outros revisores já observaram, contanto que você gaste um pouco de tempo personalizando os perfis, ou simplesmente se junte ao nosso Patreon e baixe meus perfis, você obterá uma qualidade de impressão fenomenal desta coisa, especialmente considerando o quão rápido ela está imprimindo. Por fim, o preço deste item me surpreendeu positivamente pelo que é oferecido. Durante meus testes, pensei honestamente que custaria $699 ou até $799. Uma grande pechincha, porém há também muitas pequenas pechinchas enormes. Infelizmente, também há uma série de pequenas coisas que atualmente não gosto no T1 Pro.
mas espero que a maioria delas seja corrigida antes que os clientes os recebam. Primeiro, a Fellosun não abriu o acesso SSH, o que significa que eu não pude instalar minhas próprias atualizações, como o Walk to Everywhere para monitoramento remoto. Esta máquina também usa sua própria função de lapso de tempo em vez de apenas usar a integrada no Moonraker, o que é um pouco estranho para mim. Mas mais do que tudo isso foi a situação do fatiador e do perfil. A FLSUN dividiu o Orca Slicer em seu próprio fatiador, que é baseado nele, mas retirou muitos dos recursos que eu uso regularmente, como avanço de pressão, ajustes de velocidade e limitações de taxa de fluxo. Além disso, o fatiador tem apenas um perfil para cada material, um de 0,2 mm que ainda é atualizado regularmente. Ao testar a impressora pela primeira vez, as coisas imprimiam muito rápido, perto das velocidades e capacidades anunciadas, mas na atualização recente, a velocidade foi reduzida significativamente. Anunciar velocidades incríveis, mas oferecer apenas um perfil muito mais lento, é um aborrecimento para mim, assim como ter vários fatiadores diferentes no meu computador. Não me entenda mal, acho que a FLSUN criou um hardware fantástico aqui, especialmente pelo preço. Eles fizeram algumas escolhas estranhas em termos de software e firmware. Espero que corrijam isso antes de enviar os produtos. Por exemplo, eu gostaria muito de ver eles fornecerem uma gama mais ampla de perfis para o Orca Slicer, porque, honestamente, à medida que o hardware e o firmware da impressora 3D melhoram muito, o que realmente diferencia uma ótima máquina como a Prusa ou a Bambu Lab e uma máquina não tão boa, vai ser o quão perfeitamente os perfis estão ajustados. E neste aspecto, o Felson T1 Pro deixou a desejar. Isso não é nada incomum ao testar impressoras pré-lançamento, como você verá em um segundo. Além disso, não consigo entender por que não programaram algum tipo de carregamento e descarregamento automático de filamento quando o empurro além do sensor. Por que é necessário clicar várias vezes na tela sensível ao toque enquanto equilibro dois carretéis de filamento apenas para trocá-los? Isso é um pouco irritante. Agora, tive alguns problemas com o T1 Pro, mas aqui, muitos deles podem ser erros do usuário, pois exportei seus perfis de seu fatiador e os importei para o Orca Slicer, apenas para perceber que algumas configurações não foram transferidas corretamente, o que acredito que causou algumas das imperfeições de superfície e problemas de avanço de pressão imperfeitos em muitas das coisas que imprimi. Quando voltei a contragosto para o seu fatiador, a qualidade da impressão melhorou notavelmente, e com o tempo, consegui personalizar e aperfeiçoar os perfis do Orca Slicer até que eles imprimissem de forma fenomenal. Então, em termos de problemas reais com a impressora em si, o único grande problema foi que o chicote de cabos era realmente muito curto para alcançar o topo, e seria puxado para fora se eu reinstalasse esta peça de acabamento metálico, o que então me forçou a cortar a peça de acabamento. Já informei a Fellosun sobre isso, e espero que resolvam em produções futuras. Certo preço e disponibilidade. Vocês estão prontos para isso? Com tudo isso dito, o T1 Pro é uma verdadeira pechincha por apenas $399, e está disponível para pré-encomenda agora. Agora vamos analisar uma impressora 3D de baixo custo da Sobel, que visa ser uma alternativa econômica para a Prusa MK4S, oferecendo recursos e desempenho similares. Até o momento já registrei 72 horas nesta impressora. Suas especificações de alto nível incluem volume de construção de 220 por 220 por 250 rodas de rolo totalmente metálicas, velocidades de impressão alinhadas com as mais rápidas do mercado, extrusor estilo vulcão, clipper e design de código aberto, tela sensível ao toque e mais. Entre os recursos de destaque, o SVO6 Ace possui uma câmera e LED, o que é uma novidade na linha Bedslinger da Sobel, e tem uma placa de ferramenta alimentada por USB-C, que combinada com o firmware e hardware de código aberto, tornará esta impressora uma ótima candidata para atualizações e modificações se, digamos, você quiser tentar colocar um ERCF ou um tipo diferente de cabeça de ferramenta nela. Assim como a Prusa Mark IV S, sua concorrente, o resfriamento é robusto, porém encontrei suas limitações. Aqui estão algumas impressões de amostra que eu fiz na SV06 Ace. Tudo bem, vamos falar sobre o que eu gosto. A SV06 Ace é uma impressora simples que geralmente funciona perfeitamente, do nivelamento automático da cama à impressão,
O hardware é extremamente sólido, é durável e vai ser muito fácil de manter e atualizar. Sem dúvidas, esta impressora será uma excelente máquina de trabalho, seja para uso doméstico ou em ambientes como gráficas. Gosto que a Sovell continua fiel ao seu compromisso com o firmware e hardware de código aberto, e gosto da sua versão do Clipper Screen, que tem uma interface de usuário bastante boa. Também adoro que ele usa um bico V6 Vulcano em vez de um proprietário. Agora, o que eu não gosto? O SVO 6AC tem algumas falhas. A refrigeração e a ponte nesta impressora não são ideais em uma época em que nos acostumamos com os benefícios dos ventiladores de refrigeração auxiliares. Além disso, eu gostaria de ter visto mais e mais perfis aperfeiçoados acompanhando esta impressora. Se Sobel quer que esta impressora seja uma alternativa de menor custo para a Prusa Mark IV-S, por exemplo, para aqueles que querem impressoras de trabalho confiáveis e fáceis de manter, eles seriam sábios em lembrar que muito do que faz a Prusa ou Bambu serem bem-sucedidas é a ampla gama de perfis de impressão absolutamente impecáveis que você obtém quando compra uma Prusa. Como apontado por alguns revisores ao analisar o SVO8 da Sovell, apenas oferecer um perfil de 0,2 mm e esperar que o usuário crie os demais é insuficiente. Pessoal, levaria apenas um dia para um funcionário sentar e criar uma variedade de perfis em diferentes alturas de camada, velocidades e resistências, assim como a Prusa, Bambu e até a Creality fazem, então façam isso. Finalmente, ao preço. Acho que essa impressora foi projetada para ser uma opção mais acessível do que algo como a Bambu Lab A1, mas com a Bambu reduzindo seus preços nessa regularmente, inclusive no momento desta gravação, acaba sendo praticamente o mesmo preço, apenas com um volume de construção menor, sem ecossistema, menos perfis e sem expansão multicolorida, o que pode não fazer sentido para todos, mas para os entusiastas e os puristas de código aberto por aí. Tudo bem, vamos falar sobre problemas. Eu tive apenas 2 problemas com o SVO6 Plus. Primeiro, eu queria imprimir alguns desses motores de foguete para comparar a qualidade de impressão 1 a 1 com o Mark IV-S, que vou discutir em um segundo, mas ambas as vezes que tentei imprimir, recursos menores falharam, como você pode ver. Suspeito que isso tenha a ver com perfis de impressão, como eu disse antes, e que ajustar o Z-Hop, ou até mesmo a velocidade de perímetros menores ou saliências, resolveria esse problema. Em segundo lugar, tive algumas impressões que falharam várias vezes devido a exceções do ventilador. Eu e Sobel temos tentado resolver o problema, mas após verificar a placa da cabeça da ferramenta e garantir que os ventiladores estão bem encaixados, concluímos que não é um conector solto do transporte. Leia o título abaixo para ver um conector solto do transporte. O SV06 Ace custará US dólares americanos, 299, mas as primeiras 500 unidades serão vendidas por apenas US dólares americanos, 259. Acredito que ele estará disponível para encomenda quando você estiver vendo isso. Agora, vamos comparar o SV06 Ace com a mãe de todas as camas de impressão, a nova Mark IV-S da Prusa. Até o momento desta gravação, registrei impressionantes 291 horas nesta impressora, mas ressalto que a tenho há muito mais tempo do que todas as outras. Especificações de alto nível. Se você não conhece as especificações da plataforma Prusa i3 até agora, tudo bem. 220 por 250 por 250, a impressão mais rápida já oferecida pela Prusa, com um resfriamento de 360 graus significativamente aprimorado. Recursos de destaque. A principal coisa que diferencia esta Mark IV-S de uma década de impressoras da Prusa vai ser a impressão de alta velocidade, o bico de alta vazão Nex Extruder da E3D com a tecnologia Bondtech e o resfriamento de 360 graus aprimorado. Veja algumas impressões de amostra. Você pode ver em algumas dessas impressões que eu realmente queria testar os limites do resfriamento da Mark IV-S e ela não decepcionou. Ok, espera aí, segura o telefone, porque uma vez que eu coloquei algumas dessas sob a luz, particularmente as que eu imprimi na Mark IV-S, e depois as comparei com os modelos semelhantes que eu imprimi na Sovell SV0. 6 Ace, rapidamente ficou claro para mim que algo não estava certo com as Mark IVs, ela deveria ter esses novos passos sofisticados, que não tem VFAs. Então eu fiz uma quantidade incomumente grande de testes e comparações, e entrei em contato com a Prusa.
E sim, parece que realmente há algo errado com a minha Mark IV's. Normalmente eu não daria folga para uma empresa por algo assim. Mas a questão sobre a Prusa é que você tem essa garantia, você tem aquele suporte de chat ao vivo, que é meio que o acordo e é isso que você está pagando. E eles imediatamente disseram que querem substituir completamente a máquina. Eu disse a eles que não. Vamos tentar diagnosticar e descobrir o que está errado com ela. Mas eu queria apontar, sim, algumas dessas impressões na Mark IV não são de qualidade aceitável, comparado ao que a Prusa disse que a impressora é capaz, especialmente agora quando você compara com uma impressora muito mais barata, a SV06 Ace. E sim, aparentemente isso não representa do que a Mark IV S é capaz de fazer. Então vamos descobrir o que está acontecendo. E vamos voltar para algumas impressões. Ok, do que eu gosto. Eu fiz mais do que a minha cota de piadas e críticas sobre a Prusa e sua taxa de inovação no passado, mas essa impressora simplesmente funciona. É, sem dúvidas, a impressora 3D mais confiável que eu já tive. É tão confiável que, honestamente, eu geralmente prefiro imprimir com esta do que com minha Bambu Lab X1 Carbon, porque ela não possui uma infinidade de sensores, verificações e processos que interferem ou pensam ser mais espertos que eu. E as chances de uma impressão ser bem-sucedida quando eu apenas aperto imprimir parecem ser muito maiores. Por fim, adoro todos os recursos que a Prusa incorporou no Prusa Connect, que eu pessoalmente nunca tinha usado antes disso. Recursos como estatísticas, enfileiramento e muito mais deixam claro que esta é uma impressora que foi projetada para prosperar em uma fazenda de impressão ou em um ambiente de makerspace. Adoro como é fácil apenas manter coisas como a troca de bicos. Eu até gosto da tela sensível ao toque, mesmo que seja caracteristicamente um pouco retrô, e não a interface gráfica mais sofisticada, é super fácil acessar tudo o que eu preciso rapidamente. Dito tudo isso, há algumas coisas que eu não gosto. Obviamente, como presumo que a maioria dos fãs da Prusa por aí, eu gostaria que esta fosse uma impressora Corexworld fechada, que pudesse imprimir Nylon CF diretamente da caixa, mas eu quero limitar minhas críticas ao tipo que realmente leva esta impressora pelo que ela é, que é provavelmente a última iteração na plataforma Prusa i3. E mesmo com essas ressalvas, ainda tenho algumas reclamações. Primeiro, uma pequena. Não gosto do fato de ele não ter nenhum armazenamento interno ou memória, e que você precisa manter um pendrive meio pendurado na frente dele. Mas, honestamente, já superei. Minha principal queixa é a falta de uma câmera. Neste patamar de preço, é loucura para mim que a Prusa espere que você compre um ESP32, imprima um alojamento, instale firmware e a câmera se quiser monitoramento remoto, ou lapso de tempo, especialmente quando impressoras que custam 1/5 do preço têm câmeras embutidas. O que me leva à minha última crítica, eu percebo que é uma que a Prusa provavelmente não pode fazer nada a respeito, o preço. Eu absolutamente amo esta impressora. Eu a amo tanto, pessoal. Ela tem uma empresa, mas se eu estivesse gastando meu próprio dinheiro e uma empresa. Mas se eu estivesse gastando meu próprio dinheiro, tivesse que decidir entre isso mais a caixa da Prusa versus, digamos, um Voron 2.4, um Bambu Lab X, um Carbono, um par de Sovel SVO, 8 ou como 4 ou 5 impressoras de orçamento diferentes, seria bastante difícil de justificar, especialmente quando você considera atualizações, envio, alfândega. Tudo bem, vamos falar sobre problemas. Esta é uma Prusa. Você pode dizer muitas coisas sobre ela, mas essas máquinas não têm problemas. Eu tive um vazamento na extremidade quente, mas isso foi por causa de um adaptador V6 de terceiros barato que eu estava testando. O único problema que tive é que, algumas vezes, a impressora parou de responder na tela sensível ao toque, mas nunca durante uma impressão, e um rápido reset resolveu isso. O preço do Mark IV S é de US$ americanos 1.099 montado ou US$ americanos 799 pelo kit, sem incluir envio e taxas de importação. O produto está disponível e em estoque atualmente. Por fim, vamos analisar a impressora Ideaformer IR3V2, que não coube na minha mesa. Essa impressora de cinto modernizada oferece diversos upgrades e melhorias inéditos nesse tipo de impressora. Até o momento desta gravação, registrei 86 horas nesta impressora. Para as especificações de alto nível, você está olhando para um volume de impressão de 250 por 250 por infinito, impressão de alta velocidade, clipper de código aberto e tela clipper. Quanto aos recursos de destaque,
Esta não é apenas a primeira impressora de correia a funcionar com Clipper e imprimir a velocidade de Clipper, mas também é a primeira impressora de correia a ter nivelamento automático da cama, que funciona perfeitamente. Para ajudar na transferência de arquivos grandes, ele suporta redes de 5 GHz, o que a maioria das impressoras não faz. Vamos agora analisar algumas impressões de amostra. Levei um tempo para descobrir o que pode ser impresso em uma impressora de cinto, mas uma vez que entendi, os resultados foram ótimos, e a qualidade da impressão superou muito minhas expectativas. Agora, o que eu gosto? A construção desta máquina é fenomenal. A qualidade de impressão também é. É super confiável com coisas como a detecção de entupimento funcionando bem. Estou feliz em ver que ele roda o Clipper e a tela Clipper de código aberto e que eles fornecem acesso SSH para que você possa atualizar ou alterar coisas sobre o firmware. Também gosto da cama de metal e do uso de um tamanho de bico padrão em vez de algum estranho proprietário. Agora, o que eu não gosto? Há muitas coisas que eu não gosto nesta impressora, mas quase todas elas são muito pequenas. Eu não gosto da posição da barra de LED, por exemplo. A webcam externa, sem sequer um modelo fornecido para impressão e montagem nas extrusões, parece uma reflexão tardia. Às vezes, carregar o filamento pode ser um pouco irritante e meio complicado. Minha maior reclamação, porém, é o preço sugerido. O preço inicial no Kickstarter é de apenas US$ americanos, 499, uma pechincha comparado ao preço sugerido pelo fabricante de US$ americanos, 1.099. Agora, eu não sei se eles realmente planejam cobrar isso, mas se o fizerem, parece realmente muito alto, especialmente agora que todos nós sabemos que eles podem se dar ao luxo de vender a impressora por $499. Além disso, $100 a mais para um complemento de esteira parece um tanto caro. Mais uma coisa que quase esqueci. A fatiadora que você precisa usar com esta impressora é a fatiadora IdeaMaker da Raise 3D, que é desajeitada, não muito intuitiva, trava às vezes e, em geral, não é quase tão boa quanto as fatiadoras que todos nós aprendemos a conhecer e amar. Isso não é tanto uma crítica à impressora, mas eu realmente gostaria que a Ideaformer dedicasse alguns recursos para adicionar impressão por correia ao Orca Slicer, que parece ser muito mais atualizado e muito mais polido. Os únicos problemas reais que tive com esta impressora foram devido às limitações da impressão por correia como um todo, mas há um problema irritante em que demora um pouco para acordar a tela sensível ao toque depois que ela entra em modo de espera. Fora isso, tem sido um sonho operar esta coisa, embora eu não possa dizer o mesmo para o fatiador. Já cobri o preço desta impressora, mas quando este vídeo for ao ar, o Kickstarter ainda deve estar rolando, e você poderá comprá-la por cerca de $560. E eles afirmam que enviarão a maioria das unidades em dezembro e janeiro. Mas, como isso é um Kickstarter, não há garantia real de que você realmente receberá a impressora, então o comprador esteja ciente. Adoraria ouvir o que vocês pensam dessas impressoras nos comentários abaixo ou qualquer outra coisa que eu não tenha abordado. Lembrando que se você quiser apoiar o canal sem custo, sinta-se à vontade para usar meus links de afiliado nas descrições antes de comprar. Mas se a análise de outro criador ajudou você mais, clique no link deles para apoiá-los, pois o link clicado antes do pedido é o que recebe o crédito. Por hoje é só, mas nos vemos na próxima camada.